Lógico que nós temos que contar com todas as imprevisibilidades, mas entre agora a segunda quinzena de julho e a primeira de agosto, nós deveremos estar com o projeto da privatização dos Correios em plenário para que possa ser discutido pelos senhores deputados e deputadas. Como se vê, o presidente da Câmara, Arthur Lira, está empenhado em votar rapidamente o projeto que permite a privatização dos Correios. Agora, como ele mesmo disse nessa entrevista à Rádio Jovem Pan, na terça-feira, as imprevisibilidades são muitas e não são simples. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos foi fundada em 1969, mas o serviço administrado pelo governo vem desde o período do Brasil Colônia. A estatal tem mais de 98 mil funcionários, 11.500 agências e assegura o serviço postal em todas as cidades brasileiras, inclusive as mais distantes. Esses são os elementos que levam muitos a acreditar que os Correios são um patrimônio que não pode ser vendido. Acontece que nos últimos anos a empresa vem perdendo competitividade e principalmente a capacidade de investir para oferecer um serviço de qualidade. De 2013 a 2016, os Correios acumularam um prejuízo de quase 4 bilhões de reais. A estatal vem registrando resultados positivos nos últimos anos, mas inferiores ao prejuízo acumulado. Como o Globo revelou, a ideia é vender 100% do controle da companhia. Mas as entidades que representam os funcionários argumentam que a proposta está sendo levada à votação de forma assodada e sustentam que a privatização é inconstitucional, já que a Constituição determina que compete à União manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. E por isso dizem que a privatização vai prejudicar o caráter social do serviço prestado pelos Correios. O Correio não é só entrega de carta. O Correio tem serviço para tirar documento, tem um serviço bancário para um aposentado retirar um valor caso não tenha banco no município. O Correio faz vários tipos de trabalho. E essa população vai perder isso, porque infelizmente essas empresas não têm interesse em dar continuidade a um serviço como nós fazemos hoje em dia. A Associação dos Profissionais dos Correios ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a proposta e ganhou o apoio do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em parecer encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Para superar esse obstáculo, a proposta prevê a criação de uma nova agência reguladora, que garantiria que a empresa vencedora do leilão, previsto para o ano que vem, preste adequadamente os serviços, inclusive onde a operação tem e continuará tendo prejuízo. A proposta prevê a criação da Agência Nacional de Comunicações, a Anacom. Essa nova agência substituiria a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. A Anacom passaria a regular a prestação de serviços postais, mais os serviços de telefonia, internet, TV por assinatura, hoje sob responsabilidade da Anatel. Como é a proposta para privatizar os Correios? Hoje a empresa consegue investir para prestar um serviço eficiente? E como o governo pretende superar os obstáculos para que a privatização aconteça? Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter Manuel Ventura, que revelou os detalhes do plano de privatização dos Correios. Fique com a gente. Manuel Ventura, antes da gente falar do processo de privatização em si, vamos explicar um pouquinho sobre como são os Correios hoje. Além da entrega de encomendas, entrega de cartas, quais são as atividades da empresa? Bom, que os Correios são concentrados extremamente nessas duas atividades, entrega de correios, de cartas, de malotes, por exemplo. Também tem uma série de serviços, de opções para o e-commerce, como, por exemplo, a logística reversa, quer dizer, quando um produto vem errado ou o cliente quer trocar esse produto, faz a troca via agência dos Correios. Então, é um foco não nas encomendas e nas cartas, nas correspondências, que é esse o foco principal dos Correios hoje. Manuel, como é que estão as contas dos Correios hoje? A empresa, afinal de contas, dá lucro, dá prejuízo? Qual é a dimensão do passivo dos Correios e de onde é que ele vem?
Os Correios tiveram um lucro líquido de 1,5 bilhão de reais no ano passado. Então, ano passado, os Correios voltaram a dar lucro. Eles já tinham voltado a dar lucro, mas de maneira muito intensa no ano passado. O ano passado foi um ano bastante peculiar, porque foi um ano em que a entrega de encomendas disparou na maior parte das empresas, claro, porque as pessoas compraram mais pela internet, compraram mais produtos para entrega. Então, acabou que o Correio teve um lucro importante no ano passado. Mas o BNDES fez um estudo sobre os Correios, fez um estudo sobre a capacidade de investimento da empresa e sobre como é que a empresa pode se reestruturar, destacou que desses 1,5 bilhão de reais de lucro que os Correios tiveram no ano passado, 900 milhões de reais são de efeitos não recorrentes, como, por exemplo, adiamento de impostos e uma reversão ali de provisão, quer dizer, uma reversão de um dinheiro que o Correio tinha guardado, que agora ele liberou. Por isso que os Correios acabado tendo um lucro grande no ano passado, segundo a avaliação do BNDES. No caso da Cristiane, ela comprou uma boneca personalizada, mas na hora da retirada, o marido dela descobriu que a boneca já tinha sido entregue a outra pessoa. Ele questionou na hora quem havia retirado sobre a assinatura, mas a resposta é que eles não poderiam falar, só poderiam dizer que o objeto já tinha sido retirado. Agora, uma coisa é o lucro da empresa, outra coisa é fundamental para a prestação de serviço, que é a capacidade de investimento. Você mesmo menciona que esse lucro não está amparado em receitas que vão ter continuidade ao longo dos anos. Aí eu estava olhando a sua reportagem do dia 6, que foi quando você deu o furo falando do 100% de controle privado dentro do projeto da privatização da estatal. E dentro tem um quadro da comparação da eficiência da empresa em termos de dias para entrega de produtos. Então, por exemplo, comparou com outras 5 empresas que atuam nesse mercado dentro e fora do Brasil. E eu dei uma analisada nos dados, em nenhuma das hipóteses os Correios conseguem entregar mais rapidamente do que as suas concorrentes. Qual é a capacidade hoje que os Correios têm de concorrer nesse mercado? Olha, o BNDES, nesse estudo que fez esse levantamento sobre o nível e da velocidade de entrega dos Correios, ele fez uma conta de que os Correios precisariam investir 2 bilhões de reais por ano para manter a sua capacidade de concorrer junto com os seus pares do setor, para modernizar a sua frota, para modernizar as agências, para colocar tecnologia. Os BNDES destacou que os Correios têm uma tecnologia bastante defasada. Seria necessário aí, portanto, um investimento de 2 bilhões de reais por ano para manter os Correios líderes nos principais mercados e manter uma capacidade de investimento que permita, por exemplo, reduzir o tempo de entrega nas principais regiões. Só que os Correios investem hoje o equivalente a 300 milhões de reais por ano, portanto, tem que multiplicar quase por 10 vezes a capacidade de investimento dos Correios para conseguir chegar a um nível de investimento ali dos seus pares. Então, essa é a comparação que está sendo feita pelo governo neste momento para justificar, inclusive, a necessidade da privatização da empresa. Trocando em miúdos, então, Manuel, a gente tem uma empresa que deu lucro no ano passado, mas vinha dando prejuízo. Lembrando que 2020 foi um ano muito atípico, né, de aumento muito grande das encomendas, das entregas. Muita gente passou a comprar pela internet. Mesmo assim, os Correios só deram lucro com algumas manobras contábeis, né, com postergação de impostos, com a chamada reversão de provisões. É um cenário complicado para os Correios, inclusive com uma grande concorrência, não só das outras empresas de entrega, mas também dos varejistas que têm agora suas próprias redes de logística, né? Exatamente, os varejistas têm suas cadeias próprias de logística que estão, como se fala tecnicamente, verticalizando as suas entregas, quer dizer, eles não estão mais contratando terceirizados, algumas das principais redes não estão contratando terceirizados, estão fazendo suas próprias entregas por diferentes formas, ou estão eles mesmos organizando a sua logística para aumentar a velocidade de entrega para o seu consumidor. Inclusive, alguns varejistas acabam que estão conseguindo entregar em locais, em regiões de cidades onde os Correios não entregam, porque apesar dos Correios estarem presentes na maior parte dos municípios do Brasil, eles acabam não conseguindo entregar em algumas regiões específicas de cidades que são importantes para o negócio dos varejistas, para o negócio do e-commerce. Aqui em Brasília mesmo tem alguma região que os Correios não entram por um outro motivo. Então, dando como exemplo, esses locais, por exemplo, os varejistas estão tentando cobrir para passar a entrar. E não à toa são os varejistas justamente que estão de olho, né, no radar, e o mercado especula que podem estar entre os compradores da empresa, mas daí a gente já tem que falar do processo de privatização em si.
o governo propõe, como você mesmo já informou, um modelo de 100% de controle privado da agora companhia estatal. O que isso quer dizer? Como é esse modelo? Olha, isso quer dizer que o governo chegou a avaliar alguns modelos para a privatização dos Correios. O governo chegou, por exemplo, a avaliar um modelo de fatiar a empresa, ou um modelo de ficar com participação minoritária, ou abrir o capital da empresa e colocar ela na Bolsa de Valores. A decisão do governo foi de vender a empresa inteira, sem nenhuma divisão ou sem ficar com nenhuma parte da empresa. Vendeu 100% da empresa no leilão mais tradicional possível. Fazer com que os interessados façam propostas por maior valor e quem oferecer o maior valor leva a empresa. Então, esse é o modelo que está sendo decidido e é um modelo simples de privatização clássica, porque você pega, por exemplo, comparando com a Eletrobras. Atualmente, a União tem cerca de 60% das ações da Eletrobras. Com a privatização, esse percentual vai cair para 45%. O modelo de privatização da Eletrobras é complexo, envolve uma série de operações na Bolsa de Valores, envolve uma capitalização. Dos Correios, não. Envolve apenas um leilão, quem dá mais leva. Esse é o modelo de privatização e o governo, no fim das contas, ficaria com nenhuma participação na empresa. Pelo menos isso está sendo definido até agora. Claro, o Congresso vai discutir o projeto, pode sempre fazer mudanças. A gente consegue ter alguma ideia sobre o volume de dinheiro que o governo pretende arrecadar e quais são os compromissos que quem adquirir o controle dos Correios vai ter que assumir? Olha, ainda não tem exatamente o valor que o governo pretende arrecadar, justamente por essa questão dos compromissos. Os compromissos não estão definidos claramente ainda, e esses compromissos é que vão acabar definindo o valor. Por exemplo, se houver um compromisso de instalar uma unidade logística em determinada cidade do país, claro, isso vai reduzir o valor final da empresa. O compromisso que tem hoje inicial já é o compromisso de manter a operação de entrega de correspondências, né? A empresa basicamente é dividida na entrega de correspondências e na entrega de encomendas. A entrega de correspondências é feita por determinação da Constituição. A Constituição determina que a União deve promover o serviço postal do país. E essa promoção do serviço universal é feita hoje por meio dos Correios. Esse projeto de lei que está em negociação e discussão na Câmara, ele permite que a União faça uma concessão do serviço postal. Essa concessão será entregue aos Correios. E essa é a obrigação principal dos Correios privados. Se os Correios forem privatizados, eles vão ter que manter o serviço postal nas cidades todas do país. Essa vai ser uma obrigação que vai ser estabelecida. Os Correios vão ter que continuar entregando cartas na maior parte do país. Essa, pelo menos, é o desenho que está sendo feito até agora. E essas são as obrigações que estão sendo definidas. É justamente por não termos ainda claramente quais são essas obrigações, por exemplo, de logística, de caminhões, de aviões, por exemplo, que não dá para saber exatamente qual o valor que o governo poderá arrecadar com os Correios. Ô Manuel, então como é que fica essa questão? Você tem a privatização dos Correios de acordo com essa proposta, que ainda precisa ser discutida, e dentro dela você teria uma parte do serviço, no caso, o serviço postal, que seria num formato de concessão, como se fosse ainda um bem público, é mais ou menos por aí? Nesse caso não haverá um bem público, né? O serviço será público, o serviço é público e no sentido de o governo tem que promover esse serviço, o governo repassa a promoção desse serviço para uma empresa privada, no caso dos Correios, se ele eventualmente for privatizado. Então, a entrega de encomendas, que é o serviço mais conhecido e mais importante para os Correios hoje, e o que ele tem concorrência, isso não vai ser regulado, isso não vai ser tratado pelo Congresso nem pelo governo. O que vai ser regulado, o que vai ser alvo da concessão é a entrega de correspondências, do serviço postal. E é nesse serviço postal que o governo faz a concessão, porque lembramos que a Constituição determina que a União deve estabelecer uma forma de ter um serviço postal universal. E o serviço postal universal, a União pode fazer isso na avaliação do governo, claro, essa é uma avaliação do governo de que pode ser por vias próprias, quer dizer, pode ser por uma empresa própria ou pode delegar para uma empresa privada, desde que estabeleça regras. E é isso que o Congresso Nacional está discutindo, as regras para esse serviço postal universal a ser concedido para a empresa privada que vai sair fruto da privatização dos Correios. Mas só para deixar claro, a compradora leva os dois, encomendas e postal, sendo que no postal ela passa a ter uma regulação, seria isso?
Exatamente, ela leva os dois. Inclusive é isso que o governo defende para que a empresa continue chegando a todas as regiões. Porque, na lógica do governo, é o seguinte: a empresa já vai ser obrigada a levar o serviço postal para todas as regiões e para todas as cidades do Brasil, praticamente. Se ela já vai ser obrigada a levar cartas, vai ficar mais barato para ela levar também encomendas. É essa a lógica do governo, pelo menos. Quem é que vai fiscalizar tudo isso, Manuel? Quem é que garante que os serviços obrigatórios, até por Constituição dos Correios, vão continuar sendo prestados? Porque vale lembrar que em muitas cidades do Brasil, os Correios são o único braço do Estado que consegue chegar, né? O governo está modificando a Agência Nacional de Telecomunicações, né, a Anatel. A Anatel cuida dos serviços de TV por assinatura, de celular, de telefonia de modo geral, e ela vai passar a cuidar também do Serviço Postal Universal. Inclusive vai mudar de nome. A Agência Nacional de Telecomunicações vai passar a se chamar Agência Nacional de Comunicações. E a nova agência reguladora, a Agência Nacional de Comunicações, vai definir os preços, por exemplo, da entrega das cartas, vai definir o tamanho, as dimensões, os prazos de entrega. Isso tudo vai ser definido e colocado via a nova Agência Nacional de Comunicações. Esse arcabouço que está sendo criado no projeto em discussão pelo Congresso Nacional, tudo isso vai ser regulamentado pela nova agência reguladora. Mas é importante sempre lembrar, a regulação ela vai ser feita sobre as correspondências, ela não vai ser feita sobre as encomendas. Então, os preços das encomendas, por exemplo, serão livres. Não terá regulação nesse ponto. Agora, Manuel, no campo das resistências, a gente tem, por exemplo, o Procurador-Geral da República, que sustenta favoravelmente uma ação direta de inconstitucionalidade, justamente porque o projeto acaba concedendo o serviço postal que, de acordo com a Constituição, deve ser garantido pela União. Da mesma forma, a gente tem a resistência dos empregados, quase 100 mil empregados da empresa, e também resistências ideológicas, partidos políticos, por exemplo, que têm contra a privatização dos Correios e de outras empresas uma verdadeira bandeira política. O governo entende que o projeto, da forma como foi levado ao Congresso, com essas previsões, ele consegue ser aprovado e inclusive passar pelo Supremo? O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele afirma junto ao Supremo Tribunal Federal que a privatização dos serviços postais ela é inconstitucional, mesmo nesse modelo que o governo está defendendo, de a parte dos serviços postais serem reguladas posteriormente e ser apenas uma concessão. Para o Procurador-Geral, é possível privatizar os Correios desde que você faça uma cisão na empresa, quer dizer, divida a parte de correspondências, que é uma parte hoje que está deficitária, está dando prejuízo, da parte de encomendas, que hoje é a parte mais lucrativa da empresa. E o governo fala que é preciso juntar as duas partes justamente para garantir que o serviço continue se expandindo tanto do lado das encomendas quanto do lado das correspondências. A parte dos empregados é de fato uma questão muito relevante que está sendo considerada pelo governo, porque é uma das maiores empresas do Brasil em números de funcionários, é certamente uma das maiores estatais, então são quase 100 mil pessoas que podem ser afetadas de alguma maneira pela privatização da empresa. Então são esses pontos que mais preocupam não só o governo, o próprio Congresso Nacional, num ano véspera de eleição para a Câmara, para o Senado e eleição majoritária também. Então são pontos que preocupam e que estão no radar do governo nesse momento. Muitos críticos afirmam que o presidente da Câmara, Arthur Lira, resolveu levar esse assunto à votação de uma forma assodada, a toque de caixa. Você sabe como é que se deu essa negociação para levar o tema à votação no Congresso tão rápido? O governo enviou o projeto ao Congresso Nacional em fevereiro, logo depois ali que o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi eleito para a presidência da Câmara, enviou junto com a privatização da Eletrobras, uma medida provisória para privatizar a Eletrobras. Esse é um tema que já estava sendo discutido no governo há alguns meses, mesmo antes do projeto ser enviado ao Congresso, e desde o ano passado já era alvo de discussões. O governo já conversava com alguns players que poderiam se interessar pela privatização da empresa, e é esse argumento que o governo diz para dizer que não está havendo pressa no processo. Por quê? Na avaliação do governo, o projeto e o processo já estava sendo discutido há muito tempo. Mas, na verdade, como a Câmara está num processo de votações diferentes por causa da pandemia, a Câmara está com votações remotas desde o ano passado. Então não tem, por exemplo, as comissões, elas não estão funcionando, as comissões da Câmara, da mesma forma que funcionavam nos outros anos. Então esse projeto não passou por debates
de maneira mais profunda em comissões, ele não teve grandes audiências públicas em grande número para discutir o processo. E aí essa é a crítica deste momento que se faz, porque o projeto foi enviado em fevereiro, pode ser votado agora em agosto, no máximo em agosto, do calendário do presidente da Câmara. Então há uma crítica de que poderia o projeto estar sendo acelerado, com a votação um pouco assodada. O governo descarta sob o argumento de que isso já era discutido desde o ano passado. Pela sua percepção, o presidente da Câmara vai conseguir cumprir esse cronograma que ele se propõe? Olha, o presidente da Câmara tinha prometido votar a privatização da Eletrobras e cumpriu. A votação das privatizações, especialmente Eletrobras e Correios, é uma promessa do presidente da Câmara que fez ao ministro da Economia, Paulo Guedes, durante as discussões ali, durante a campanha dele para a presidência da Câmara. Então, ele deve sim conseguir colocar em votação o projeto. Agora, a gente não sabe qual projeto. Isso é um ponto também relevante. Ainda não há um relatório, quer dizer, ainda não há um texto final do projeto que vai ser votado. Então, a gente não conhece hoje quais são os pontos que vão estar no projeto. A gente conhece linhas gerais da privatização dos Correios, conhece linhas gerais do serviço postal, mas a gente não sabe quais exigências vão estar. Com relação aos funcionários, por exemplo, não é possível dizer se poderá haver demissões ou se não poderá haver demissões. Nada disso está claro, nada disso está colocado, porque o relatório do deputado Gil Cutrim não foi apresentado até agora. Então são pontos que a gente não tem ainda hoje. No projeto do governo, a proposta do governo trata de que forma a situação dos mais de 98 mil funcionários dos Correios hoje? Não trata. Esse é um ponto, inclusive, que é um ponto que até agora não foi muito bem esclarecido pelo governo. O projeto ele não trata diretamente da privatização, ele trata da concessão do serviço postal que vai estar atrelada à privatização. Por isso, ele não trata dos funcionários dos Correios. Esse é um ponto que certamente vai precisar ser debatido e vai precisar ser enfrentado na Câmara. Hoje, os Correios têm quase 100 mil funcionários, mas os problemas persistem e incluem o Fundo de Pensão dos Trabalhadores, Postales, que precisou passar por intervenção federal para se reestruturar. Na privatização da Eletrobras, por exemplo, os deputados colocaram lá no meio da medida provisória da privatização, estabeleceram que os empregados demitidos 12 meses após a privatização poderiam ser realocados em outras estatais. Porém, isso o governo já sinalizou que deve vetar por considerar inconstitucional. Então, a gente não sabe como serão o que pode ser feito com os empregados dos Correios. Essa é uma grande dúvida que permanece. Uma vez aprovado pelo Congresso, quais são os próximos passos, Manuel? Quanto tempo mais até efetivamente os Correios serem privatizados? Olha, tem que votar agora na Câmara para enviar para o Senado depois, eventualmente voltar para a Câmara com mudanças e em seguida seguir para a sanção presidencial. O governo trabalha com um calendário de publicar o edital em dezembro e fazer o leilão da privatização em março do próximo ano, no primeiro trimestre do próximo ano. Essa é uma data que é considerada uma data importante para o governo porque a partir de março, a avaliação é que vai ser muito difícil fazer uma privatização ou um projeto desse tipo por conta das eleições presidenciais do próximo ano. Então o governo está trabalhando com essa data e é por isso, inclusive, a pressa do governo, para que o governo consiga fazer a aprovação do projeto agora, fazer o edital, colocar o edital no TCU, o TCU analisar e eventualmente aprovar o edital para ele ser publicado em dezembro deste ano ainda, a ponto e a tempo de privatizar a empresa em março de 2022. Manuel Ventura, muito obrigada pela participação. Bom trabalho aí para você. Muito obrigado, Manuel. Um grande abraço. Obrigado, gente. Até a próxima. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Bernardo Ionechig e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.